Meu nome é Renê e eu vou aqui falar sobre os antidepressivos ISRS. Bom, eles são inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Eu quero falar também sobre, ele é uma droga de origem psiquiátrica indicada no tratamento dos transtornos do estado do ânimo e do humor. E muitos conhecem somente pela depressão e não é a sua única indicação. Bom, ele é um antidepressivo também que pode ser usado em outros distúrbios psiquiátricos. E eu vou falar de os principais, mais usados, que são a paroxetina, sertralina, citalopram e fluoxetina. Só isso. Olá, eu sou Cristiano, vou dar continuidade ao trabalho falando a respeito da história dos antidepressivos ISRS, né? Os inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Esses medicamentos são uma classe de medicamento antidepressivo presente no mercado desde o final da década de 1980. As principais drogas que fazem parte dessa classe são a paroxetina, né? São elas a paroxetina, a sertralina, o escitalopram, o citalopram e a fluoxetina. Os antidepressivos também podem ser usados para outros distúrbios psiquiátricos, como transtorno bipolar, distúrbio de ansiedade, transtorno obsessivo e compulsivo, estresse pós-traumático, até doenças orgânicas como a fibromialgia e a tensão premenstrual. Os antidepressivos, esses antidepressivos, os primeiros foram descobertos na metade do século XX. Com o passar do tempo, novas classes de antidepressivos também foram descobertas. Na Europa, cerca de 3 a 7% da população usam corriqueiramente algum tipo de antidepressivo. Entre essas dezenas de drogas, né, que se encaixam no grupo dos antidepressivos ou inibidores de ansiedade. Não se sabe exatamente as causas da depressão, mas a concentração cerebral de algumas dessas substâncias químicas são chamadas de neurotransmissores. E quando há uma deficiência dela, né, primeiro falando desses principais neurotransmissores, é a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. A ação, esses inibidores de ansiedade, esses antidepressivos agem exatamente direcionado a cada um desses neurotransmissores, de acordo com a necessidade e a patologia do paciente identificado pelo psiquiatra. Tá bom? Então é isso. Até a próxima, pessoal. Um abraço. A fluoxetina foi o primeiro recaptador de serotonina a ser descoberto, em 1972. Depois dele foram que pesquisaram e surgiram os outros, a paroxetina, a sertralina, a citalopram, entre outros. A diferença entre ele e esses outros é que a meia-vida da fluoxetina é bem maior. Depois de metabolizada no organismo, ela perde uma metila e torna-se norfluoxetina. Esse metabólito ativo fica no organismo até 9 dias. Por isso, a dosagem a ser tomada diariamente deve ser bem curta, cerca de 20 mg diário. A dose máxima permitida são 80 mg. Em caso de dose superior a isso, pode haver uma intoxicação ou levar até a morte. O principal sintoma das intoxicações, o mais grave de todos, são as convulsões. O nome comercial desse medicamento chama-se Prozac. Tem também o Daflorin, tem o Pontex. E é isso. Vou falar para vocês sobre o citalopram e o escitalopram. De ação do citalopram é a inibição da recaptação da serotonina. Citalopram é um inibidor seletivo, né, de maior seletividade na atualidade, dentre os medicamentos ou fármacos. Essa medicação ela tem nenhuma ou mínimo efeito sobre a recaptação
noradrenalina, da dopamina e do GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, né? O citalopram, ele produz pouquíssimos efeitos colaterais, né? É uma medicação que quase não apresenta efeito colateral. A meia-vida dele, a eliminação, é cerca de 1 dia e meio. Ele é excretado através do fígado, 85% dele, o restante através dos rins. De 12 a 23% das doses diárias são excretadas através na forma de citalopram inalterado, né? O oxalato de escitalopram, falar sobre ele agora. O mecanismo de ação dele é praticamente a mesma do citalopram. Ele também se liga ao sítio alostérico no transportador de serotonina com afinidade de ligação 1000 vezes menor. Ele é um enantiômero S do ressamato citalopram, que é atribuído à atividade terapêutica, né? Vou explicar para vocês mais na frente um pouquinho o que significa. A meia-vida do oxalato de escitalopram, após doses múltiplas, é de média de 30 horas, né? Os metabólitos deles são eliminados por via hepática e renal, e a maior parte da dose é excretada como metabólito na urina. Essas duas medicações, esses dois fármacos, eles não comprometem os desempenhos cognitivo psicomotor, não apresenta pouco ou nenhuma propriedade sedativa, ou sozinho, ou seja, com álcool. Então é uma medicação bem receitada, ela é bastante receitada e bem utilizada porque ela tem poucos efeitos colaterais, né, comparada às outras medicações para depressão, transtorno obsessivo compulsivo ou transtorno do pânico, né? A diferença dos fármacos são os enantiômeros, que o citalopram possui enantiômero R e S, e o escitalopram só possui enantiômero S, por isso do nome escitalopram, por conta do enantiômero S, né? E com a comparação dos dois fármacos, na prática clínica, o escitalopram talvez seja um tratamento superior ao citalopram em termos dos resultados obtidos, né? Porque em menor espaço de tempo, as posologias recomendadas, do escitalopram, ele é mais eficaz por conta da miligrama e por conta dele só ter o enantiômero S. Já o citalopram contém os dois enantiômeros, formando a miligramagem do fármaco, fazendo com que a ação dele seja menor por conta da parte que não é farmacológica. Bom dia, meu nome é Frank e eu vou falar um pouco sobre a sertralina, que é um antidepressivo. A sertralina serve para tratar depressão, ansiedade, transtorno obsessivo ou compulsivo, transtorno do pânico, estresse pós-traumático, fobia social, tensão pré-menstrual, TPM, e ela atua sobre a serotonina, que é um neurotransmissor presente no cérebro, ajudando a aliviar os sintomas dos transtornos acima mencionados. A sertralina é um medicamento que pode trazer inúmeros benefícios se utilizado de modo correto e consciente. Ela deve ser comparada apenas com a retenção da receita médica, e ela deve ser administrada em dose única, pela manhã ou à noite, podendo ser administrado com ou sem alimento. Espero ter ajudado em alguma dúvida. Obrigado. Com a paroxetina há menos desistência do tratamento por causa dos efeitos colaterais. A gente está tendo uma ligeira interpretação que o mecanismo eficaz mesmo, o mecanismo mesmo é
a inibição seletiva de recaptação da serotonina. Então lá existe 19 carbonos na fórmula da paroxetina. Existe 19 carbonos, mais H20, mais FeN, mais O3. C19, H20, FeNO, FeNO3. A massa molecular é de 329,35 grama mol elevado a menos 1. Falando sobre a farmacologia, a administração desse medicamento é via oral, o metabolismo é no fígado, ou metabolismo hepático, né? Meia-vida biológica, vamos falar aí de 3 a 65 horas, média 24 horas, a média é 24 horas. Quando chega no sangue, na sua ligação plasmática, ela tem uma absorção, consegue absorver em torno de 93 a 95% do medicamento, do princípio ativo desse medicamento. A excreção desse medicamento está por via renal e biliar, então ela pode ser excretada pelos rins ou pela urina, né? E essa é a forma de excreção do medicamento. Espero ter ajudado. Tendo alguma dúvida, vamos tirar a dúvida com o professor ou aqui mesmo com o Fábio, né? Bom dia, meu nome é Zenilde e para dar continuidade aqui ao nosso trabalho, eu quero estar falando sobre as vantagens e desvantagens dos antidepressivos, ISRS. Como já vimos anteriormente, essa classe de medicamentos, elas estão no nosso meio desde 1980 e são a classe de medicamentos mais usado no mundo devido à sua vantagens e eficácia, ou seja, a ausência de interações com outros medicamentos, e por não possuir uma ação inibitória de nenhuma enzima hepática. E também por ter uma meia-vida prolongada, permitindo a administração de uma dose única diária ao paciente, ou seja, uma melhor adesão do paciente à terapia. E também, pessoal, por ter uma vantagem, há uma possibilidade do uso em criança com o transtorno na obesidade compulsiva. Fora termos grandes vantagens em comparação aos outros antidepressivos, temos também as desvantagens, que é devido à disfunção sexual, que é a diminuição de líbido, que por sua vez é uma energia psíquica que resulta do instinto sexual do homem, e isso dificulta a atingir o orgasmo, que é o que indica que essa medicação ela pode ser usada com os fins no tratamento da ejaculação precoce. E além de causar náuseas e vômitos, esses medicamentos dessas classes, elas continuam sendo uma das classes mais prescritas devido às suas eficácias e devido às suas vantagens.